Graças a Deus você está aqui nesta noite, servindo a Deus, adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, em nome de Jesus, que você receba a tua vitória nesta noite, que a palavra do Senhor esteja no seu coração, abençoando a sua vida, te renovando, te fortalecendo, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia lá em João, no Evangelho, capítulo 2, vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor: as bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Versículo de número 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam ou utilizavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam, ou como é de costume, pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus o princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Senhor Deus, lemos a tua palavra, ó Deus, nesta noite. Nós queremos te exaltar e te louvar, Senhor, por esse culto abençoado. Estamos aqui na tua presença, te servindo, te cultuando, te adorando. Ó Pai, que a tua palavra nesta noite, Pai, possa trazer restauração, trazer alegria, trazer, Senhor, uma motivação no nosso coração, ó Deus, para buscar a tua presença cada vez mais, em nome de Jesus. Pai, esteja presente a nossa vida, esteja presente, Pai, nesse culto, Pai, que essa palavra possa transformar vidas, Senhor, mudar situações, que essa palavra, Senhor, possa transformar algo, Senhor, do nosso interior nesta noite, que o teu nome seja glorificado. Usa a minha vida como instrumento, Senhor, para ministrar a tua palavra, no nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, a cada um que está aqui nesta noite, Senhor, com a tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu escolhi um tema para esse texto aqui, hoje pela manhã, e escolhi esse tema: a bênção de ter Jesus em nossa casa. Você pode falar isso para o teu irmão? A bênção de ter Jesus em nossa casa. Ter Jesus na nossa casa, gente, é tudo, é maravilhoso. O texto que a gente leu aqui, quero ser bem devagar, bem didático. O texto que nós lemos, ele vai trazer uma história, ele vai trazer um relato aqui do primeiro milagre de Jesus. Eu sei que vocês conhecem essa palavra, vocês conhecem essa mensagem, mas eu quero trazer essa palavra, essa mensagem, para que Deus possa renovar o seu coração nessa noite. A Bíblia vai dizer que há esse milagre, o primeiro milagre de Jesus registrado numa cidade chamada Caná da Galileia. E essa cidade, Caná da Galileia, era uma cidade de Natanael, ou Bartolomeu, um dos discípulos de Jesus. Ela ficava a 10 quilômetros de Nazaré. Nazaré é a cidade onde Jesus ele cresceu, havia sido criado.
e 31 quilômetros de Cafarnaum, aonde Jesus passou a viver logo depois que iniciou, a sua obra, começou o seu ministério. E esse texto que nós lemos aqui, somente João, o evangelista João, ele vai descrever, ou ele vai escrever sobre esse milagre. Nenhum dos outros evangelhos você vai encontrar registrado esse milagre de boda de Caná. Na verdade, João, ele vai estar relacionando, narrando 7 milagres ao longo do seu livro, 7 milagres de Jesus. E esses milagres que ele fala a respeito de Jesus, ele vai apontar para a pessoa de Jesus, ele vai apontar para a obra missionária, para Jesus como Filho de Deus. O Evangelho de João, ele vai trazer uma revelação de Jesus como o Verbo que se fez carne. Ele vai revelar Jesus ao mundo como Jesus, através do milagre, através do sinal, Jesus sendo o Filho de Deus. Então João, quando ele vai escrever o seu Evangelho, ele vai se preocupar em apresentar Jesus como Deus. João, ele vai mostrar e ele vai descrever aqui os milagres de Jesus como um sinal de quem era Jesus, de que Jesus era Filho de Deus, de que Jesus era o Messias, de que Jesus era o Salvador do mundo. Então João, ele traz essa preocupação de trazer e revelar quem é Jesus para as pessoas. Por isso que o próprio evangelista João, ele vai trazer palavras ao longo do seu livro, falando: eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Então observe que a preocupação de João aqui é revelar Jesus como sendo o Filho de Deus, o Messias, aquele que ia salvar a humanidade. Então, importante nesse texto a gente frisar aqui que não foi apenas 7 milagres que João registrou que Jesus fez. Jesus realizou muitos outros milagres e muitas outras coisas Jesus fez, a saber, em João capítulo 25, eu anotei aqui, vai dizer: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Ou seja, o próprio João está dizendo, muitas outras coisas Jesus fez. Se todas essas coisas fossem relatadas uma por uma, creio eu, João dizendo, que nem no mundo inteiro caberia os livros que seriam escritos. Ou seja, João, ele tenta resumir 7 milagres, quem Jesus era, mas ele vai dizer que havia outras coisas que Jesus fez, que se fosse relatada, se fosse anotada, não haveria livros no mundo que comportaria aquilo que Jesus fez. Então, significa que Jesus fez muito mais coisas. Então, o texto que a gente leu aqui, ele vai iniciar com uma expressão dizendo 3 dias depois. E o que significa essa expressão? 3 dias depois. O que significa? Essa expressão, ela vai fazer menção do capítulo anterior, que é o capítulo 1, do versículo de número 47, quando Jesus ele vai se encontrar com Nataniel, e ele vai se encontrar, esse encontro que ele tem com Nataniel, a Bíblia vai dizer que Nataniel é aquela pessoa, acho que em algumas pregações anteriores, eu falei que Filipe levou Nataniel até Jesus, e Nataniel, ele cético, ele pergunta para Filipe, por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, Filipe simplesmente falou para Nataniel, vem ver. Quando Nataniel se encontra com Jesus, que é o capítulo 1, do versículo 47, Jesus ele vai saudar Nataniel, dizendo, eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Ele está falando sobre o caráter de Nataniel, sobre a pureza, sobre a sinceridade de Nataniel. Nataniel pergunta a Jesus, de onde você me conhece? Ou de onde você me conhece? Jesus responde para ele, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira.
quando ele traz essa palavra debaixo da figueira, Natanael reconhece ele como Messias, como Cristo, porque ele revelou algo interessante, porque estar debaixo da figueira significa que Natanael, ele era um israelita justo que aguardava o Messias, e quando ele revela essa palavra para Natanael, Natanael reconhece o Cristo, né, como Messias, como Salvador. Então 3 dias depois, a Bíblia vai dizer, depois desse ocorrido, desse fato, depois desse ambiente, 3 dias depois, a Bíblia vai dizer que houve um casamento em Caná da Galileia, e a Bíblia vai dizer que achando-se ali a mãe de Jesus. Interessante que João, ele vai destacar sempre a mãe de Jesus. João, ele vai falar sempre da mãe de Jesus. E quem era a mãe de Jesus? Maria. Então ele vai destacar no versículo 2, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Importante falar aqui que quando Jesus ele foi convidado com os seus discípulos, não eram os 12 que estavam com Jesus, porque Jesus ainda não havia formado os 12 discípulos, né? Jesus estava com uma parte dos seus discípulos aqui, e ele foi convidado. E aí a importância da gente convidar Jesus para fazer parte de algo da nossa vida, a importância da gente convidar Jesus para fazer parte de alguma coisa num contexto da nossa vida, porque Jesus aqui, quando ele foi convidado, Jesus ainda não havia realizado milagre, Jesus não havia feito nada, ele não curou cego, ele não curou paralítico, ele não fez multiplicação do pão, Jesus ele não fez nada, Jesus ele é simplesmente convidado como uma pessoa comum, que significa o quê? Que o nosso relacionamento com Deus não deve ser buscado ou baseado naquilo que Deus pode nos conceder, na bênção e na vitória que Deus pode nos dar, mas o nosso relacionamento com Deus, nós devemos buscar a Deus pelo que Deus é, porque se Ele é Deus, se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, continua sendo o Deus da nossa vida. Então o nosso relacionamento com Deus não pode estar restrito somente àquilo que Deus pode fazer para a nossa vida, naquilo que Ele pode dar para a nossa vida, senão, se isso for o nosso dilema no nosso coração, então nós somos os mais miseráveis desta terra. Nós precisamos nos relacionar com Deus através daquilo que Deus é. Deus é Deus, Deus é um Deus que amou a nossa vida, que nos resgatou e nos trouxe a salvação. A gente precisa ter um relacionamento com Deus de amor e de graça. Então esse precisa ser o nosso relacionamento que a gente deve buscar com Deus. Jesus deve ser convidado para estar em nossa casa. Jesus deve ser convidado para estar em nossa casa. Não deixa Jesus de fora, não deixa Jesus de lado. Jesus ele precisa ser o principal da nossa vida. Jesus ele precisa ser o principal de tudo aquilo que a gente for fazer na nossa vida. A presença de Jesus, ela precisa estar na sua vida. A presença de Jesus, ela precisa estar no seu casamento. A presença de Jesus, ela precisa estar lá no seu trabalho. A presença de Jesus, ela precisa estar na tua finança. A presença do Senhor, ela precisa envolver toda a sua vida, seja o seu casamento, a sua vida, o seu trabalho, as suas finanças. A presença do Senhor, ela precisa participar da sua vida, em nome de Jesus. Por quê? Porque tudo o que você fizer, você precisa chamar a presença do Senhor. Quando você chamar a presença do Senhor em tudo aquilo que você fizer, o milagre é garantido, a vitória é garantida, a presença é garantida, e a presença garantida de Deus é a presença do milagre, é a garantia da vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Tudo chame Jesus para a sua vida. Você pode ser o especialista que for,
em alguma área, mas você precisa chamar Jesus para suas tomadas de decisões. Você precisa chamar Jesus para fazer parte do seu dia a dia, na sua vida. Experimente isso, entregue a sua vida nesse sentido, a direção da sua vida, do seu dia para Jesus. Experimente fazer isso. Como é que você vai ter algo surpreendente de Deus? A presença de Jesus, ela precisa estar nessa igreja, através dos louvores, através da pregação, através da comunhão. A presença de Jesus, ela precisa se manifestar na nossa vida, na igreja. Quando a presença do Senhor se manifesta na igreja, muita coisa vai mudar, Jesus, ele precisa estar presente na sua vida. Para quê? Para mudar a sua história, para mudar o seu casamento, para mudar a sua vida. É a presença do Senhor que vai mudar, que vai dar direção, que vai dar um novo rumo, que vai dar uma nova visão para você. Então chame, convide a presença de Jesus a estar na tua presença. Não chamar a presença de Jesus para fazer parte com você. Você vai viver momentos de crise, e na crise você vai ver a destruição. Não chamar Jesus, a presença de Jesus, para fazer parte da sua vida, você vai ter problema, e no problema você vai ver o caos. Não chamar a presença de Jesus para estar com você, a situação difícil vai ser transformada em algo intransponível para a sua vida. Mas quando você chama a presença de Jesus, se Ele estiver presente na sua vida, você vai ter bênção de Deus para a sua vida. Você vai ter a vitória do Senhor sobre a sua vida, no nome de Jesus. É a presença de Deus. Jesus, a Bíblia vai dizer que Ele está numa casa que está festejando um casamento. O texto que a gente leu. O casamento é o ambiente que mais precisa do milagre de Jesus. Quem é casado aqui sabe muito bem o que eu estou dizendo. O casamento, o nosso casamento é um ambiente que precisa mais do milagre de Jesus. Todo casamento precisa da presença de Jesus. Mais do que dinheiro, mais do que bens, mais do que sucesso, mais do que realização, a presença de Jesus, ela precisa estar no nosso casamento. Mais do que isso, a nossa maior necessidade da nossa família é a presença de Jesus, porque somente a presença de Deus, estando na nossa vida, que vai garantir nosso casamento feliz. Aqueles que estão casados aqui sabem que o propósito de Deus não é somente que apenas, o casamento ele dure, mas que o casamento seja especial, mas que o casamento ele seja uma bênção na presença do Senhor. Então, a prioridade de Deus nesse primeiro milagre, o registro de João nesse primeiro milagre é uma bodas de casamento, é uma festa, é um casamento. E aí o milagre acontece dentro de um casamento, e esse casamento eu entendo que é o ambiente onde Jesus ele precisa estar presente, para poder a gente vencer lutas, vencer guerras, porque quando surgiam as diversidades, os arranhões no casamento, os problemas da família, você, com a presença de Jesus na sua vida, você vai sobreviver a qualquer tipo de dificuldade e de problema no seu casamento, na sua vida. Então o propósito de Deus é esse, que diante da dificuldade, o casamento com a presença de Jesus, ele vai sobreviver qualquer tipo de dificuldade. Versículo 3, a Bíblia vai dizer: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus vai procurar Jesus e disse para ele: eles não têm mais vinho. Interessante, era uma festa, e essa festa, na cultura, era uma festa de uma semana. Imagina, a gente com um dia, 3 horas, 4 horas de uma festa de casamento já gasta uma fortuna. Você imagina uma festa de casamento que durasse, Roberto, uma semana. Você recebendo convidados, e convidados bebendo e comendo fartamente, todos os dias. Imagina aí,
Diego, imagine se aquela festa lá que você gastou, imagine uma semana de festa bancando essa igreja aí, com refrigerante, com salgadinho, com bolo. Imagina, uma semana de festa, ô Diego. Então, a Bíblia vai dizer que de repente a festa ela é interrompida por um problema. O vinho, ele acaba, o vinho acabou. E acabou o vinho era um desrespeito. Acabar o vinho era sinal de respeito, de vergonha, de desonra, de humilhação, de tragédia. Você sabe disso porque o vinho para a nação de Israel representa a alegria. Salmo 104, no versículo 15, vai dizer: o vinho que alegra o coração do homem, ou seja, o vinho então simboliza a alegria, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que sustém as forças. Então, o vinho para Israel, na tradição, na cultura de Israel, o vinho simbolizava a alegria, simboliza também o Espírito Santo. E a falta do vinho, a falta desse vinho, era um momento humilhante para aquela família. Era um momento constrangedor para aquela família que estava dando aquela festa. Aí o vinho acaba. Eu não sei quais são as circunstâncias porque o vinho acabou. Não sei se foi falta de planejamento. Eu não sei se teve igual aquelas festas de crente, né? Que você convida um, aí o crente leva mais uns 10, leva mais uns 5. Eu não sei o que houve aqui, mas houve. A Bíblia vai dizer que acabou o vinho. Não sei se foi primeiro dia, segundo, terceiro. A Bíblia não vai dizer, mas o vinho acabou. E isso é vergonhoso, isso é desonroso, isso é humilhante para a família que está dando a festa. Imagine você fazer uma festa de casamento, e no meio dessa festa de casamento não ter refrigerante, não ter salgadinho. Você vai ter crente reclamando do teu casamento bem. Imagine no seu casamento não ter bolo para comer. É como se fosse isso que estava acontecendo. Não tinha bolo, não tinha refrigerante, não tinha salgadinho, e o povo está lá querendo comer, o povo está lá querendo beber, e o povo está querendo se fartar. Então, às vezes o vinho acaba. O vinho simboliza alegria, às vezes a alegria acaba na nossa vida. Às vezes vem a escassez na nossa vida. Você é crente, sabe disso. Às vezes as lutas, as limitações, as decepções, elas vêm na nossa vida. A crise acontece porque a alegria às vezes acaba. O vinho acabou, que representa alegria. Mas mesmo na presença de Jesus, você estando na presença de Jesus, às vezes há momentos de escassez, de luta, de crise, de limitações, de fraqueza. Às vezes há situações de decepções, mesmo estando na presença de Jesus, é ou não é? Só que crente é meio doido. Crente, ele age não pelo que vê, mas ele age pela fé, pelo aquilo que ele crê. E o que o crente crê? O crente crê que mesmo na escassez, na luta, na crise, na limitação, na decepção, mesmo nas lutas, o crente acredita que esse é o momento de oportunidade para Deus manifestar o seu milagre. A oportunidade que Deus tem para poder manifestar a oportunidade, manifestar a sua presença, a sua glória e mudar a história, o momento. Eu quero profetizar nessa noite na sua vida. Eu quero declarar essa palavra com fé, em nome de Jesus. Preste atenção nos sinais. Se você mesmo na presença estava vivendo um momento de crise, momento de luta, momento de dificuldade, creia que Deus vai manifestar e mudar, pode mudar tudo na sua vida. Creia, o crente ele vive naquilo que ele crê. Então você se movimenta, você começa a se movimentar naquilo que você precisa crer. Creia que Deus pode mudar as coisas da sua vida. Ele muda histórias. Ele é especialista em mudar histórias. O vinho acabou. E aí a Bíblia vai trazer alguns personagens que vão reparar a falta do vinho. Primeiro personagem, Maria, sabia que o vinho acabou. Jesus também sabia que o vinho acabou. Os serventes também sabiam que o vinho acabou. Os pais dos noivos, os noivos, algumas pessoas, alguns personagens sabiam que o vinho acabou. Só que João, ele vai destacar Maria, como falei no texto. Ele vai falar muito acerca de Maria. E Maria, ela não estava na festa para poder
só consumir, comer, comer, beber e ficar observando e criticar depois. Não, ela estava na festa para poder ajudar, para poder servir. Maria era a pessoa que estava aqui na festa, que ela chega na cozinha e chega e fala assim: gente, eu posso ser útil em alguma coisa. Maria é esse tipo de pessoa. Maria, ela não estava ali para poder observar e criticar. Então Maria, ela está nesse sentido. Quando ela soube do problema, Maria não saiu contando para os convidados do problema. Maria não saiu falando para os convidados da necessidade do problema. Significa que nem todas as pessoas podem ter acesso ao seu problema. Você está entendendo isso? Às vezes as lutas, a crise, as decepções, as limitações, ela vem para a nossa vida mesmo na presença de Jesus. E aí, nem todo mundo você pode partilhar ou compartilhar o seu problema, a sua situação. Existem pessoas confiáveis, sim. A Bíblia manda que você busque aos santos, trazer as suas dificuldades, contar as suas dificuldades para os santos. Isso é bíblico, mas nem todo mundo está preparado para ouvir os seus problemas, nem ter acesso aos seus problemas. Então você deve levar o seu problema à pessoa certa. Segunda coisa, você deve levar o seu problema à pessoa certa. Você não tem que ficar. A Maria não saiu falando para um, para outro, não. A Maria, o que ela fez? Ela foi fundamental aqui. Ela levou o problema direto para Jesus. Ela leva o problema, ela leva a necessidade para Jesus. E esse ato de Maria identificar o problema, a necessidade, a falta, a escassez, ela leva a Jesus. Esse ato que ela faz aqui simboliza e representa as nossas orações para Deus. Quando a gente encontra alguma dificuldade, a escassez, quando a gente identifica algo que aconteceu, a gente busca trazer a solução contando para Jesus. Aí identifica o problema e vai buscar em Deus a solução por meio da oração. Não é assim que funciona? Não é assim, Zelei? Não é assim, Kézia? Você identifica o problema e vai levar para Deus o seu problema através da oração. Maria está fazendo isso. Ela está buscando a solução na pessoa certa. Esse é o processo do milagre, colocar nas mãos do Senhor as nossas necessidades. Vou repetir isso aqui, não sou pregador de coisa não, mas vou repetir isso aqui. Esse é o processo do milagre. Qual é o processo do milagre? Colocar nas mãos do Senhor as nossas necessidades. Pegou isso aí? Então é simples, é você levar para Deus as suas necessidades. Perceba que Maria não diz a Jesus o que ele deve fazer. Olha só, Maria, ela é mãe de Jesus, ela teve uma visita do anjo, ela é mãe de Jesus. Primeiro, já tem autoridade que é mãe. Segundo, que ela recebeu a visita do anjo, que ela seria agraciada. Olha só, e ela poderia simplesmente dizer para Jesus: acabou o vinho, mas você pode fazer isso e isso. Maria não fez isso. Ela só comunicou a necessidade e o problema. Às vezes a mãe, às vezes o pai, às vezes a gente tem essa mania, vai até lá e faz isso. A gente às vezes pega um problema e quer falar para Deus como Deus tem que resolver o nosso problema. Aconteceu isso aqui em Marcos capítulo 7, no versículo de número 31 a 37. As pessoas trazem um surdo e um mudo até a presença de Jesus. Aqui que eles fazem? Ele fala assim: Jesus, impõe as suas mãos sobre ele. O que ela está fazendo? Está dizendo o que Jesus tem que fazer. Está levando o surdo e o mudo. Não podia trazer a necessidade para Jesus, o problema para Jesus. Ele falou assim: Jesus, eis aí um surdo e um mudo. Aí Jesus ia fazer, como muitas vezes ele fez. O que é que eu te faço? E a pessoa: eu quero ficar são. Então, você são. Mas aí o surdo e o mudo chegou até a presença de Jesus, e as pessoas que levaram ele disseram: impõe as mãos sobre ele. Sabe o que Jesus fez? Jesus não fez o que eles falaram. Jesus falou assim, Jesus fez o seguinte: Jesus ele tirou aquele surdo e mudo à parte e levou para um lugar mais sossegado, longe da multidão. A Bíblia vai dizer: pôs os dedos no ouvido dele e, cuspindo, tocou a sua língua e orou dizendo: Efatá, ou seja, abre-te. Jesus fez
o que eles pediram? Não fez. Então Maria também não fez. Maria levou a necessidade para Jesus. Então a sua oração é você levar o problema, não levar como Jesus precisa resolver o problema. Por quê? Porque Deus, ele vai agir da maneira que ele quer. Deus, ele vai agir no tempo que ele quer. Ele leva o problema, Maria leva o problema para Jesus, e Jesus, ele replica no versículo 4 dizendo: mulher, que tenho eu contigo? Algumas pessoas dizem aqui que quando ele fala mulher, ele está sendo desrespeitoso com a mãe dele, mas isso aqui era uma palavra, era uma expressão comum, a mesma expressão que ele utilizou lá no tanque, com a mulher samaritana, no poço, né, de Samaria, aí ele fala: mulher, dá-me de beber. Então isso aí não era um desrespeito, era comum essa expressão. Então ele diz: mulher, que eu tenho contigo. Ele replica: você sabe que não é chegada a minha hora? Porque Jesus não tinha feito milagre nenhum ali, e ela traz um problema que ia requerer de Jesus algo poderoso, um milagre. Então no versículo 6 e 7, eu quero buscar a leitura dele. No versículo 6 e 7 vai dizer o seguinte: estavam ali 6 talhas, já estou terminando, de pedras, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, que significa 80 a 100 litros. Versículo 7, Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Observe uma coisa, ele fala sobre 6 talhas, 6 talhas de pedra, e ele diz 2 ou 3 metretas, que significa 80 a 100 litros. Se você pegar esses 6 vezes 2, dá 12. 12 vai fazer uma referência sobre as 12 tribos de Israel. Se você pegar 6 vezes 3, porque ele diz 2 ou 3 metretas, se você pegar 6 vezes 3, dá 18. 18 é um número cuja palavra hebraica significa vida. E o que significa isso aqui? A água que Jesus está utilizando era uma água que trazia purificação. Então quais são os sinais? Os 2 sinais aqui. O primeiro está se referindo a toda a nação de Israel. O segundo está se referindo à vida, à bondade e à misericórdia do Senhor. Significa isso, que Jesus, ele estava purificando toda a nação de Israel, como ele estava oferecendo a sua vida e a vida eterna para todas as nações. Nesse texto aqui, que é o que está escrito lá em Joel, capítulo 3, versículo 18. Eu não escrevi para ler, mas depois você verifica e compara. Jesus, ele não transformou pedras em pães no deserto quando foi tentado, mas ele transformou aqui a água em vinho no casamento. Estou terminando, versículo 9 e 10. A Bíblia vai dizer: tendo o mestre Sala provado a água, transformando o vinho, não sabendo de onde viera, e bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, e chamou o noivo. Versículo 10, ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste bom vinho até agora. Ó, essa família tirou onda aqui, hein? Olha só, o que aconteceu aqui? Jesus pega as talhas, manda ele pegar e encher das águas. Encheu as águas, as talhas de água, 80 a 100 litros mais ou menos. Aí Jesus faz o seguinte: agora pega aí uma vasilha, pega e leva para o mestre Sala. Aí ele pegou um bocado na vasilha e levou para o mestre Sala. O mestre Sala chegou, experimentou, e aí o mestre Sala falou assim: chama o noivo, eu quero falar com o noivo. Aí ele chama o noivo. Quando ele chama o noivo, ele vai falar sobre isso. Todo mundo tem costume primeiro pôr o bom vinho, e quando o pessoal beber fartamente, aí serve o inferior. Mas vocês, primeiro, tu porém guardaste o bom vinho até agora. Essa família tirou onda aqui. Jesus fez um milagre quietinho lá, não foi sensacionalista. Jesus, olha, e agora eu vou fazer. Jesus fez um milagre, só fez isso. Encheu a água, botou na botija lá e levou. Eu acredito, eu creio
que nesse processo de levar e obedecer aquilo que Jesus estava mandando fazer, a transformação, o milagre, ele aconteceu. Isso é um sinal, ou seja, o milagre de Jesus, ele traz duas consequências. Primeiro, com Jesus, eu botei aqui, o melhor sempre vem depois. O melhor sempre vem depois, né? Aí você vê que o vinho acabou, veio a humilhação, o constrangimento, Jesus foi comunicado acerca do problema, Jesus é chamado para dar solução, Jesus traz a solução, o vinho é melhor, a família tira a onda que eu falei para vocês, e no versículo 9, o mestre Sala chama o noivo, no versículo 10, acontece isso, olha, vocês estão de parabéns, parabenize, a festa está top, o vinho agora é o melhor ainda. Então, com Jesus sempre o melhor vem depois. Então, o milagre de Jesus aqui no versículo 11 traz duas consequências. Eu vou ler no versículo 11. Diz: com este, ou seja, milagre, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Duas consequências desse milagre, desse sinal. Primeiro, manifestou a glória do Senhor. E segundo, os discípulos creram nele. Eu vou encerrar aqui. E eu fiquei pensando, os discípulos, eles creram nele depois desse milagre realizado. Eu fiquei pensando, às vezes a gente está na igreja, somos discípulos de Jesus, mas a gente precisa ter a nossa fé ativada. Eles criam em Jesus, era discípulo. E por que a Bíblia vai dizer que após esse milagre, duas coisas aconteceu, a glória do Senhor e os discípulos passaram a crer, manifestou a glória e seus discípulos creram nele. E aí eu pensei exatamente nisso, a gente está na igreja e a gente é discípulo de Jesus, salvo, vamos para o céu, mas falta às vezes a gente crer e a nossa fé precisa ser ativada, que a gente às vezes passa por tanta luta, tanta dificuldade, às vezes é tanto problema que a gente passa a ser problemático ou ser problema. Às vezes é tanta dificuldade que a gente às vezes não consegue, a gente acaba sendo parceiro da dificuldade. Está entendendo? Às vezes é problema demais, a gente acaba sendo parceiro do problema. E a gente precisa desse milagre, precisa ativar a nossa fé nesse sentido. Ativa a sua fé, creia, traga Jesus, a presença de Jesus para a sua vida, para a sua casa. Você não está sozinho não, traz a presença de Jesus, creia no poder de Deus. Se Ele fizer o milagre, Ele é Deus, mas se o milagre não acontecer, Ele vai continuar sendo Deus. Então é você buscar esse Deus, Deus do milagre, Deus da provisão, o Deus da vitória, o Deus da bênção. Você precisa, a nossa vida, ela anseia pela presença de Jesus, a nossa alma, ela anseia pela presença de Deus. Então nós precisamos disso. Creia, e que essa mensagem nessa noite, ela possa ativar o teu coração, ela possa ativar a sua fé. A gente às vezes está crendo em Deus, mas aquela crença em Deus é genérica. Talvez aquela crê em Deus de maneira comum, de maneira genérica. A gente precisa crer em Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. A gente precisa crer em Deus que a oração que você fizer para Deus, ela vai mudar a situação da sua vida, em nome de Jesus. Entra no seu quarto, lá no secreto, é um ambiente de intimidade com Deus, e ore ao Senhor, Ele vai te ouvir, e Ele vai te recompensar, em nome de Jesus. Que a tua fé nessa noite, queridos, ela seja ativada, e que Deus possa mudar, talvez o quadro da sua vida, no seu casamento, na sua vida, no seu trabalho, aonde você estuda, aonde você mora, aonde você passa, aonde você frequenta, as suas finanças, que tudo possa ser transformado pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém.